nesse vídeo tutorial você aprenderá o passo a passo para fazer um formulário eletrônico, ou Google Forms, ok? Eu sou a Valquíria Vicente e te acompanharei nesse tutorial. Vamos lá? Para você fazer um Google Forms, você precisa ter conta no Google. Para isso, precisa criar um e-mail. Você já tem? Então, ok. Se não tem, será necessário, ok? Vamos lá? Existem várias formas para você acessar essa página do Google para fazer um formulário eletrônico. Eu vou explicar para você uma forma mais tranquila, porque se não tiver sincronizada a sua conta no navegador, você vai precisar disso. Entra no seu Gmail. Ao entrar no seu Gmail, nota, no canto superior direito, existem essas 9 bolinhas aqui. Ok? Essas bolinhas chamam Google Apps, ou seja, aplicativos do Google. Clica nele. O meu formulário, está vendo aqui? Já está bem acima, porque é uma ferramenta do Google que eu uso muito. Mas pode ser que quando você abrir pela primeira vez aqui os Google Apps, você não vai achar os formulários. O que você faz? Usa essa barra de rolagem e desce. Identificou ele? Eu te sugiro, inclusive, segurar e arrastar. Por quê? Porque a partir de quando você começar a usar essa ferramenta, você vai ter vários insights aí para usar de diversas formas. Então, vai ser uma ferramenta muito utilizada por você, com certeza. Então, olha só, agora que você encontrou, localizou os formulários do Google, clica nele. Provavelmente, quando você abrir a sua tela do Google Forms, estará em branco. Como eu faço muita, o meu tem uma lista aqui enorme, tá vendo? Faço muito, né? Para você fazer você vai clicar, o seu primeiro formulário eletrônico, você vai clicar nesse mais, sinal de mais, em branco, certo? Clica aqui. Vamos lá. Primeira coisa, quando você está fazendo uma ferramenta, criando uma ferramenta digital, comece nomeando essa ferramenta, porque depois fica organizado lá na sua lista, certo? Aqui eu vou colocar, então, teste SESG, ok? Quando eu coloco o título aqui, automaticamente ele vem para cá. Mas se esse não é o título que eu quero que apareça para os participantes, eu posso mudar. Então, por exemplo, vou colocar aqui um tema sobre higienização das mãos. Higienização das mãos. Esse é o meu título. Na descrição do formulário, eu preciso colocar as orientações para os participantes. Responda, vou colocar, prezado profissional. Prezado profissional. Vamos verificar o seu conhecimento sobre a prática de higienização das mãos. Aqui é bem pessoal, então fique à vontade para colocar a descrição que você desejar. Pode ser mais formal, pode ser mais informal, da forma que você achar que é mais assertivo, ok? E-mail, tá vendo esse asterisco aqui? Esse asterisco indica que é obrigatória a coleta do e-mail, mas se você for fazer alguma atividade que seja necessário retirar, deixar totalmente anônimo, tem como retirarmos essa parte do e-mail. Quando chegarmos ali no momento das configurações, eu explico para você como, ok? Bom, veja aqui, pergunta sem título. Eu vou clicar aqui em cima de pergunta sem título e eu quero te mostrar que existem vários tipos de perguntas. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Existem 11 formas de você fazer uma pergunta usando o Google Forms. Eu vou explorar todas aqui com você por meio desse vídeo tutorial. Resposta curta, por exemplo. Qual é o seu nome? Ou nome completo, certo? 2 pontos ou ponto de interrogação, como você desejar. Veja, resposta curta. Eu vou colocar essa pergunta aqui como obrigatória. Se é uma pergunta que eu quero duplicar, eu clico aqui. Se eu quero excluir, aqui.
Vou clicar em mais para adicionar outra pergunta. Agora, eu quero que o profissional descreva, ou seja, a resposta dele será no formato de parágrafo. Então, eu vou clicar aqui nessa setinha e colocar parágrafo. E na minha pergunta vai ser: descreva a técnica de higienização das mãos, com água e sabonete. Parágrafo, vou colocar como obrigatório. Valquíria, é necessário sempre marcar a opção obrigatório? Bom, depende da didática que você quer. Se você não quer deixar como obrigatória, não deixa. Agora, eu gosto muito de deixar essa opção obrigatória marcada, porque senão, ora eu vou ter resposta para essa pergunta, ora eu não vou ter, e aí depois na hora de fazer uma análise pode prejudicar, né? Então, eu gosto de deixar essa opção obrigatória marcada. Vou incluir aqui mais. Agora, nós vamos fazer uma pergunta de múltipla escolha. Como que é a múltipla escolha? Nós vamos dar alternativas para os participantes e os participantes poderão escolher apenas uma alternativa quando for responder essa pergunta. Vou colocar assim: qual é o momento da higienização das mãos que prioriza essa prática após o contato com o paciente? Seria o primeiro momento? Podemos trabalhar com Ctrl+C, Ctrl+V, selecionei. Seria o segundo momento? Seria o terceiro momento? Ou o quarto momento? Ou o quinto momento? Pronto, vou tornar como obrigatória essa pergunta e vou aqui clicar nesse olhinho só para você ver como que já ficaram essas 3 perguntas que fizemos. Em visualizar. Assim vai aparecer para as pessoas que forem responder seu formulário. Nome completo, descreva a técnica e olha, essa pergunta de múltipla escolha fica dessa forma, ok? Vamos dar continuidade. Agora eu vou clicar aqui para incluir mais uma pergunta. E nós agora vamos trabalhar com um formato de pergunta caixa de seleção. Qual que é a diferença, Valquíria, de caixa de seleção para esse modelo anterior, múltipla escolha? A caixa de seleção, os participantes, quando estiverem respondendo, eles poderão marcar mais de uma alternativa certa. Até todas, se eles quiserem. Já a múltipla escolha é apenas uma, ok? Então, se você vai trabalhar com uma pergunta que precisa de tem mais de uma alternativa certa, você vai optar por caixas de seleção. Se é apenas uma, múltipla escolha, certo? Então, vou colocar a seguinte pergunta. Marque as opções que correspondem em necessidades para higienização das mãos. 2 pontos. Vou mudar aqui, tá vendo? Tá múltipla escolha, eu quero caixa de seleção. Quando eu estou trabalhando com caixa de seleção, eu ainda gosto de colocar assim: pode marcar mais de uma opção. Tá? Só para facilitar para as pessoas que estarão respondendo, para elas saberem que essa pergunta ela tem essa possibilidade de marcar mais de uma opção. Então, eu vou colocar aqui, antes do contato com o paciente. Clico aqui, a minha segunda opção é antes de realizar procedimentos ascéticos.
eu vou colocar mais algumas opções. Após risco de contato com fluidos corporais. Após contato com o paciente. E por último, após contato com áreas do leito do paciente. Se eu quiser incluir uma pergunta como outro, é só eu clicar aqui nessa opção. Outro, fica assim. Vou colocar como obrigatório. Vamos visualizar para ver como que ficou esse formato, para você compreender bem a diferença entre múltipla escolha e caixa de seleção. Olha a dica. Múltipla escolha são as bolinhas e o participante poderá marcar apenas uma resposta. Caixas de seleção fica nesse formato de quadradinho e os participantes poderão marcar mais de uma opção, inclusive todas, quando estiver respondendo, ok? Vamos dar continuidade. Vou clicar nesse mais para adicionar mais uma pergunta. E agora, nós vamos trabalhar nesse formato de fazer lista suspensa. Essa lista suspensa ela é muito parecida com a múltipla escolha, porque você vai dar várias alternativas para o participante e ele poderá escolher apenas uma. Essa pergunta é muito utilizada quando estamos trabalhando, respondendo formulário que nos pedem qual é o seu estado, por exemplo, né? Então, se eu colocar aqui, qual é o estado que você mora? E aí eu vou colocar Goiás, vou colocar apenas uns 5, tá? Mato Grosso, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Bom, já dá para você perceber, já é o suficiente para percebermos como que vai ficar. Na hora que você está montando a pergunta, fica assim. Clica aqui, olha, novamente em visualizar. E aí você verá como que ficou o formato dessa pergunta. Olha só, aquela pergunta se transformou, ficou nesse formato. Qual é o estado que você mora? Quando a pessoa for responder, ela vai clicar nessa setinha. E aí aparece todas as opções e ela escolhe qual delas ela irá marcar. Ok? Tranquilo? Então, vamos dar continuidade. Vou clicar em mais. Agora, nós vamos trabalhar com essa outra opção aqui, que é fazer upload de arquivo. Valquíria, como assim? Podemos dar a oportunidade de fazer um upload. Qual arquivo? Fotos, figuras, Excel, PowerPoint, Word, vários formatos, PDF. Então, imagina assim, você está discutindo um assunto epidemiológico, por exemplo, e você quer que os participantes tragam planilhas abordando aqueles assuntos no município, naquela unidade de saúde. Fica super bacana. Ou fotos que demonstram aquela realidade, ou relatórios de visitas técnicas, inspeções técnicas, certo? Então, é uma opção muito válida. Ou você quer que o participante anexe um documento, você pode estar utilizando esse formulário, por exemplo, para uma inscrição de um evento, enfim. Clicamos em continuar. E eu vou colocar aqui, ó, poste aqui os indicadores da adesão de higienização das mãos da sua unidade de saúde. Olha, você tem a opção de marcar que permitir apenas tipos de arquivos específicos. Se eu clicar aqui, eu posso escolher, eu quero só formato de planilha. Eu quero formato de planilha e formato de documento. Pode ser? Não, vou deixar só planilha. Quantos arquivos? Eu tenho opção até de 10. Tamanho máximo dos arquivos. Olha, eu tenho toda essa possibilidade, certo?
Vou marcar como obrigatório ou não vou deixar como obrigatório, porque vai que esse profissional que está respondendo ainda não tem indicadores. Então, essa é uma pergunta que eu não vou deixar como obrigatória, tá vendo? É uma questão de você ir tomando suas decisões ao longo da construção do formulário. Vamos dar uma olhadinha na visualização para você ver como que fica esse formato de pergunta para quem vai responder desse jeitinho aqui. Poste aqui os indicadores da adesão de higienização das mãos. A pessoa, quando for responder, vai clicar aqui e ela já vai ser direcionada para fazer o upload. Vamos lá? Vamos continuar, vou clicar em mais para adicionar outra pergunta. E agora, nós vamos trabalhar com a escala linear. Adoro esse tipo de pergunta. Ela é bem interessante para você levantar a opinião dos participantes sobre um determinado assunto. Então, você considera a adesão de higienização das mãos em sua unidade de saúde? Eu vou colocar assim, como você considera? Como você considera a adesão de higienização das mãos? E aí eu vou trabalhar com 1 a 5, eu posso escolher de 1 até 10. Vou trabalhar com 1 até 10 e vou colocar assim, considero fraca e considero que o 1 vai ser fraca e o 10 vai ser ótima. Ótima. Isso, vou colocar como obrigatório. Vamos visualizar para você lembrar como que fica essa pergunta de escala linear? Fica dessa forma para a pessoa que vai responder. Como você considera a adesão de higienização das mãos em sua unidade de saúde? Aí a pessoa que está respondendo, mais ou menos, vou dar nota 5. Não, é muito boa, vou dar 8. Nossa, assim, chega a ser excelente, ótima, nota 10. Nossa, temos muito que melhorar, nota 3. Bacana, não é? Esse tipo de pergunta, escala linear. Bom, vamos dar continuidade aqui, que ainda temos vários modelos de perguntas. Vou clicar em mais. E vamos agora para esse tipo de pergunta, grade de múltipla escolha. Sabe aquelas perguntas de relacione a coluna A com a coluna B? É essa daqui. Então, relacione as colunas. Então, eu vou colocar aqui. Primeiro momento, segundo momento. Eu me refiro aos momentos da higienização das mãos. Primeiro momento, antes do contato com o paciente. Antes de realizar procedimento aséptico. Aqui, só para ganharmos tempo, vou fazer só com esses 2 itens, tá bom? Vou clicar aqui em visualização para você ver o formato dessa pergunta. Veja só. Relacione as colunas. Primeiro momento, antes do contato com o paciente. Segundo momento, antes do procedimento asséptico. Então, esse aqui corresponde a essa pergunta e a pessoa vai marcar assim, certo? Assim vai ficar para quem for responder. Vamos dar continuidade? Agora, tem um outro formato de relacionar as colunas. Vou clicar em mais para você compreender. Às vezes, você está trabalhando com 2 itens, 2 linhas e várias opções. E aí, é o item A e o item B, e tem várias opções. Essas várias opções na segunda coluna, ou vai ser A ou vai ser o B. Quer ver? Acompanha aqui que você vai lembrar desse modelo de coluna, se você não se antenou aí de qual que eu estou falando. Então, relacione as colunas. 2 pontos. Aí, ao invés de grade de múltipla seleção, eu vou colocar grade de seleção. Certo? Essa é a diferença. Então, se eu colocar aqui, antes do contato com... Eu vou colocar assim, sim ou não. Você vai entender meu raciocínio. Relacione as colunas de acordo com a necessidade
de higienização das mãos. Antes do contato com o paciente. Antes do contato com o paciente. Antes de conversar com o paciente. Após contato com o paciente. Vou deixar só com essas 3 opções para você compreender. Vou clicar em visualizar para você ver a diferença da questão de coluna, quando é múltipla escolha, olha as bolinhas, e quando é grade de seleção. Então, olha, antes do contato com o paciente, eu preciso sim ou não higienizar as mãos? Sim. Antes de conversar com o paciente, eu preciso de higienizar as mãos? Sim ou não? Não. Após contato com o paciente, sim ou não para a higienização das mãos? Sim. Então, veja, para essa opção do sim, eu tinha 2 alternativas. Para essa opção do não, apenas uma. Ficou claro para você a diferença dessas 2 perguntas? Bom, ainda temos mais alguns modelos de perguntas aqui. Cliquei em mais. E agora falta a de data e de horário. Já o próprio nome já nos diz o que vai trazer, o que essas perguntas nos trazem, né? Então, data é quando você quer abordar uma pergunta sobre que a resposta vai ser no formato de data. Então, qual é a data do seu ingresso no trabalho atual? Formato data. E já vou fazer uma outra aqui de horas, que aí quando formos visualizar, você já visualiza a data e o de horário, ok? Qual o melhor horário para realizarmos a capacitação sobre higienização das mãos às segundas-feiras? Então, você tem uma proposta de fazer capacitação às segundas-feiras e você quer saber qual é o melhor horário para aquele profissional, para aqueles profissionais. Aí, você vai colocar aqui horário. Veja o formato de horário, o formato de mês e dia. Vou clicar nesse olhinho de visualizar para você ver o formato da pergunta, de data. Olha que legal. E a pessoa pode digitar ou ela pode clicar no calendário e ter acesso ao calendário e simplesmente marcar. Vamos supor que ela entrou em 2020, né? E aí, vamos supor que ela entrou em fevereiro. No dia 1º de fevereiro. Ela só clica aqui, automaticamente aparece. E o horário já fica nesse formato de horário. Esses são os 11 tipos de perguntas que você tem para fazer no formulário. Agora, como compartilhar o link desse formulário para as pessoas responderem? Você vai clicar aqui em enviar. É bem tranquilo, olha. Enviar. Tá vendo esse símbolo aqui de URL? Você pode mandar por e-mail ou você pode clicar aqui, URL. Esse link está bem grande, você pode clicar nessa opção de URL curto. E agora copiar, pronto. Quando você disponibilizar esse link, olha, eu estou abrindo um outro link, uma outra aba na internet. Quando as pessoas tiverem acesso a esse link, vai sair esse formulário para a pessoa responder, certinho? Bom, mas tem outras coisas importantes para eu facilitar sua aprendizagem aqui nesse vídeo tutorial. Como enviar, ok? Essa parte de configurações aqui é interessante. Vamos clicar nela para dar uma explorada? Clico aqui. Criar teste, aqui é se você estiver fazendo uma atividade avaliativa e quiser atribuir pontos, tá bom? Para cada questão. Fica ao seu critério. Coletar endereço de e-mail. Se você deixar essa opção marcada, vai sempre aparecer lá o e-mail como a primeira pergunta.
e é obrigatório a pessoa responder. Se você desmarcar, não. Valquíria, quando eu devo desmarcar? Quando você quiser trabalhar com um formulário que você vai pedir respostas anônimas. Então, é bacana você deixar desativado. Enviar cópia para os participantes, para isso o e-mail tem que estar ativado. Sempre ou quando ele pedir. Permitir a edição das respostas depende da atividade que você está realizando. Você quer que depois que vocês façam a discussão do assunto, as pessoas tenham a possibilidade de voltar lá e editar as respostas? Pode ser uma dinâmica, né? Fazer parte da sua didática. Limitar uma resposta por pessoa? Então, isso é interessante para você? Apresentação. Aqui, clica nessa setinha. Eu gosto muito de vir aqui, olha, mensagem de confirmação, editar. E eu gosto de colocar uma mensagem que vai aparecer para a pessoa ao final do preenchimento do formulário. Obrigada pela sua participação, você faz a diferença nessa equipe, enfim. Com formalidade ou informalidade, fica ao seu critério. Tá bom? É obrigada a mudar, Valquíria? Não. Se você não mudar, vai ficar o padronizado, que é resposta enviada. Tá bom? E aqui tem várias opções. Eu sugiro você dar uma explorada bem detalhada, porque são várias e várias opções. Agora, o que eu quero mostrar para você? Esse formulário aqui, tá vendo? Eu vou clicar em resposta. Eu tenho 0 resposta, porque ninguém respondeu. Agora, eu vou abrir para você um formulário que eu já tenho resposta, só para você ter noção como que aparecem as respostas para você. Veja, esse daqui foi uma lista de presença que eu fiz para uma reunião da CIPA. Aqui, atividade da UTI, aqui é atribuindo nota. Vou escolher esse daqui, RDC 36 de 2013, para você ver as respostas. Veja, quantas pessoas que responderam esse formulário? 12. Eu estava em uma aula presencial. Ao invés de fazer slides, eu fiz um Google Forms. E aí eu solicitei para que as pessoas respondessem ali aquele Google Forms e depois eu abri essa parte de respostas para discutir ali com os profissionais sobre aquelas perguntas norteadoras. E aí foi bacana, é bacana esse modelo, porque aí, essa didática, porque você discute com os participantes por meio das respostas que eles apresentaram. Então, respostas certas está tudo bem e respostas erradas é a sua oportunidade ali de sanar as dúvidas e daí, então, oportunizar ali a aprendizagem daquele assunto para as pessoas que erraram, ok? Bom, então, clique em respostas e aí, o que eu faço? Eu amplio aqui, olha, tá vendo que eu coloquei 125% na minha tela? E aí, ao invés de trabalhar com slides, eu estou trabalhando a RDC 36 de 2013 com as respostas que os meus participantes, que os meus colegas ali da equipe me trouxeram. Olha, virou o quê? Um slide, né? E de uma forma muito ativa. As pessoas construíram esses slides ali ao vivo, na hora. Ou eu posso ter disponibilizado esse link previamente à nossa reunião. Essa resolução, a 36 de 2013, ela se aplica a quais tipos de serviço? Eu trouxe aqui vários exemplos e essa alternativa, todas as alternativas. Vejo que todos acertaram. E aí eu vou discutindo, olha, cultura de segurança do paciente. Eu vejo que 75% de vocês, 9 de vocês, marcaram a alternativa certa. Cultura de segurança é isso mesmo. Enquanto que 3 de vocês marcaram essa outra alternativa. Aí eu vou explicar para as pessoas por que não é essa alternativa, porque essa alternativa é incorreta. Vou descendo, vou explorando os gráficos, certo? Então, esse é um formato para você trabalhar uma aula expositiva, dialogada, bem participativa com os profissionais da sua equipe. Veja, algo bem bacana, você pode baixar essas respostas no formato de planilha, basta você clicar aqui, selecionar a planilha, criar uma nova planilha, criar.
E vai ser baixado para você essas respostas, todas essas respostas no formato de planilha. Isso é muito bacana para gerarmos dados, não é mesmo? E se chegar, vamos supor que você está usando o formulário eletrônico para fazer inscrições, ou você fez um acordo que essas respostas podem ser até tal horário de tal dia. Você pode vir aqui, olha, não aceitando mais respostas. Ah, não, Valquíria, agora abrimos o formulário. Então, clica aqui, aceitando respostas. Ok? Bom, é isso. E para finalizar esse formulário, esse nosso tutorial do formulário, eu quero te falar que você tem essa opção de vir aqui. Eu voltei naquele formulário que eu construí com você agora, tá? Você pode vir aqui personalizar tema nessa paletinha de cores e você pode mudar as cores, o tema da sua, o formato da letra que você está trabalhando, ok? Não vou fazer aqui porque isso aqui é algo bem pessoal. Fica a seu critério escolher cores, formatos, incluir figuras, certo? Valquíria, falando em figuras, eu posso incluir sempre figuras nas perguntas? Sim. Por exemplo, essa pergunta que eu fiz aqui, descreva a técnica de higienização das mãos. Vou clicar em cima dela. Se eu quisesse trazer uma figura aqui, tá vendo aqui, olha? Todas as perguntas de todos os modelos te permitem incluir uma figura. Daí você pode tirar a figura do Google ou fazer um upload dessa figura que você quer inserir. Certinho? Bom, é isso o nosso tutorial de Google Forms. Agora é hora de praticar. Pratica aí e explora essa ferramenta totalmente gratuita, disponível para nós e que é muito útil na área da saúde, ok? Até breve, nos encontramos por aí em outro vídeo tutorial. Um abraço!